Boa noite. Segundo ano, nós vamos começar agora em Filosofia no módulo 5, capítulo 15, tá? A Escola de Frankfurt. É muito bom entender, principalmente depois do que nós vimos no... Deixa eu pegar aqui. Em toda essa parte aqui. Deixa eu ver aqui um minutinho. Que foi Heidegger, Sartre, Russell, todos esses agora. E aí agora a gente entra nessa escola de Frankfurt, que é fantástica. Preste atenção, então. Nesses primeiros anos do século XX, tudo que estava acontecendo estava sendo muito influenciado sobre esses pensadores iluministas, sobre essas ideias dos iluministas, e aí, claro, também ligado a isso, as revoluções que estavam acontecendo técnico-científica. E aí, então, o que acontece? Junto com isso, o que vai acontecendo? Acontece também Acontece que os problemas da sociedade acabam também não sendo resolvidos e, pelo contrário, uma grande complexidade da sociedade ocidental. E aí a gente fica pensando historicamente em tudo que a gente viu, com todas essas mudanças, com tudo que está ocorrendo. Então vamos pensando por aí para você ver que realmente isso vai trazendo uma complexidade num grau muito elevado à sociedade vigente, né? Só que na própria sociedade, no interior da própria sociedade, os problemas acabaram ficando, então, muito mais sérios, eles não eram resolvidos e se agravavam a cada vez mais. Você pensa o olhar de uma pessoa que estava tendo contato com tudo que estava ocorrendo, com todos esses teóricos que estavam aparecendo, com todos os avanços tecnológicos, e aí toda essa mudança comportamental na sociedade, você fazendo uma análise desse exato momento. Pensa em que conclusão você chegaria. E aí, então, a filosofia, ela vem com o quê? Ela não vai ficar alheia a isso. Então, aí ela vem para procurar o quê? Compreender o que estava acontecendo, os elementos que estavam nesse jogo desse século. E além de tudo, em tudo que estava acontecendo, foi um período em que houve, o autor coloca aqui, guerras em escala mundial e revolução que abalaria, então, toda a estrutura do capitalismo que, nesse exato momento, triunfava. Pensa o tanto de coisa que está ocorrendo nesse exato momento. Pensa, nós estamos falando de século XX. O capitalismo em completa ascensão e as coisas que ocorreram todas no século XX. Pensa nas guerras, revoluções, quedas. Então, é disso que eles estão tentando ver. Agora, eu achei incrível que ele pôs aqui, constatava-se que a vida em sociedade não era regida simplesmente pela razão e pela consciência. A irracionalidade, o inconsciente eram ativos na natureza humana.
Então não tem como você pensar só na racionalidade. Eles vão então começar a questionar dessa subjetividade do ser humano, dessa irracionalidade presente, desse inconsciente presente. E aí então, nesse contexto, nesse espírito que está regendo, aparece então pensadores lá na Alemanha e com forte influência marxista, e aí eles acabam fundando então em Frankfurt, na Alemanha, em 1923, o Instituto de Pesquisa Social, que ficou conhecida após 1950 como a Escola Frankfurt. Só da gente compreender isso, e ele ainda com uma vertente marxista, analisando todas as mazelas da sociedade, sabendo que todas essas mudanças de grande relevância. E aí, então, aparecem esses pensadores com esse tipo de influência, eles vão fazer uma leitura, já dá para entender, mega interessante. Não tem como a gente tentar correr até de querer pensar em tanta mudança, né? E esses, então, olha aqui, prestem atenção. Esses chamados frankfurtianos, eles vão desenvolver uma crítica radical à racionalidade científica da época, marcada por esse viés positivista. Pensa, o que vai ser essa escola? Marcado por essa racionalidade exacerbada, que é da época, e por esse viés positivista. Aí, é claro, eles vão fazer o quê? Vão contestar essa ideologia pretensamente, olha a palavra que eles colocam, pretensamente emancipatória, baseada na racionalidade, que resultava em uma instância controladora. Olha o viés que essa escola pega. Ela começa a entender que o que está vendo aí dessa racionalidade exacerbada e desse momento vigente nesse exato período, vai fazer o quê? Ela vai fazer o quê? Deixa eu pegar aqui. Espera um pouquinho. Controladora de mentes. O que está acontecendo, o que eles estão fazendo, a escola frankfurtiana, ela vai falar que nada mais, nada menos que está acontecendo é com o intuito de controlar a mente. Aí a gente já começa a pensar rapidamente. Quem normalmente tem essa capacidade? Quem normalmente faz isso? E qual é o sistema que tem essa capacidade? Facilmente a gente entende essa escola. Qual era o intuito, o que ela queria. Agora eles põem assim, querem controlar a mente sob a roupagem de entretenimento de massa. Os produtos dessa racionalidade funcionavam como instrumento de opressão e legitimação do sistema. É forte mais. Você imagina, vem para legitimar o sistema, oprimindo e controlando a mente. Então, isso, eles terminam assim. Por sua vez, a tecnologia e a ciência, em que passa todos esses avanços tecnológicos, funcionavam como instrumento de reprodução hegemônica capitalista.
Gente, se nós formos estudar palavra por palavra dessa maneira, como é colocado aqui na página 6, dá até uma coisa ruim na gente de saber disso. Olha aqui, a indústria cultural funcionava como meio de alienação e adesão ao consumo desenfreado e à passividade social, empobrecendo a relação entre os seres humanos e entre eles e a natureza. Meu Deus! Era uma escola que, se hoje nós tivéssemos condições, poderíamos até reavivá-la, né? Para entendermos muito melhor a capacidade de alienação que esse mundo capitalista pode trazer. E se nós não tivermos cuidado, porque do consumo desenfreado eu não vou nem falar, todos nós vivemos isso, né? Então, na live nós vamos discutir muito sobre isso, tá? Um abraço.